A nossa resenha de hoje é sobre este clássico, A Rebelião das Massas, de José Ortega y Gasset. Quem é o homem-massa? O conjunto de pessoas não qualificadas. O homem sem cultura, define Gasset. O bárbaro que está destruindo a civilização ocidental. Com a diferença de que ele não veio de fora, mas é parido por esta própria civilização. Sim, a própria democracia liberal e a industrialização proporcionou um tipo sem igual na história humana. Toda essa prosperidade e abundância geraram um monstro, o bastardo do Enzo, ignorante, que sem nunca ter feito nada, acha que tem o direito a tudo, vive sem nenhum código moral e acha que não precisa ser liderado, antes quer levar a sua vulgaridade ao trono. Sabe aquela história de pai rico, filho miserável, em que nascer num lar abastado se torna uma desgraça para muitos? É assim que Gasset explica o homem moderno. O Ocidente, rico e próspero, gerou este homem moderno, medíocre. Tenderíamos ilusoriamente a crer que uma vida nascida em um mundo abastado seria melhor, mais vida e de superior qualidade, a que consiste precisamente em luta com a escassez. Mas não é verdade. Para Gasset, homem-massa é o ignorante que pensa poder caminhar solitariamente. Um tipo de indivíduo encontrado em todos os lugares, o que leva o autor a dividir o mundo não em classes sociais, mas entre nobres e ignorantes. E estes ignorantes, inclusive, possuem diploma e podem até ser especialistas em um assunto e, por saberem tudo sobre uma azeitona, consideram-se dignos para liderar o universo que desconhecem. Por que o homem-massa é uma desgraça? Porque ele está destruindo a civilização que o pariu. O homem-massa acha que não precisa mais ser liderado. E aqui está a essência deste livro. Aqui está a rebelião das massas. Pretender a massa atuar por si mesma é, pois, rebelar-se contra seu próprio destino. E com isso é o que faz agora, falo eu, da rebelião das massas. As massas chegaram ao poder. Antes, uma elite governava, e as massas, sabedoras de suas limitações, entendiam que outros deveriam governar. As massas não apenas rejeitam que são vulgares, como querem levar sua vulgaridade para todos os lados. A alma vulgar, sabendo-se vulgar, tem o denodo de afirmar o direito da vulgaridade e o impõe por toda a parte. Quer um exemplo? Funk. Antes, você tinha um padrão do que é belo, e quem quisesse deveria esforçar-se para produzir o belo, ou recolher-se em sua insignificância e contemplar o que é belo produzido pelos outros. Mas ensinos progressistas dizem que somos iguais. Certo e errado, bonito e feio são preceitos inventados pela elite para nos oprimir. Aí, num estalar de dedos, funk vira obra de arte, a elevação do que é medíocre. E quando o estúpido governa, todos sofrem. Esta noção de igualdade semeada pelos progressistas provocou a eliminação do homem médio. Sim, agora somos todos iguais. Ora, isso não é bom? Não. Burke, em seu clássico Reflexões sobre a Revolução na França, ele diz o seguinte, ele fala na pessoa do povo francês que se dirigia aos líderes da Revolução. Vocês nos ensinaram que não existem nobres. Este é o mundo moderno, que não aceita a ideia de homens superiores. Meu Deus, como os nobres são importantes. Os homens capazes, através de sua luz, nos iluminam. Por sua grandeza, nos elevam. Vou dar um exemplo de que nivelar todo mundo é uma desgraça para todos. Em Cambridge, nem todos podem pisar na grama. Apenas aqueles que fizeram por merecer. O que é um estímulo para que as pessoas melhorem. Uma grama que pode ser pisada por todos simplesmente porque existimos é um chamado à mediocridade. A que permaneçamos como estamos. Os privilégios dos nobres não são originalmente privilégios ou concessões, mas conquistas, diz Gasset. O homem-massa fica possesso ao ver os privilégios conquistados por alguns. Ricardinho quer saber por que o João tem o melhor quarto dentre os jogadores de futebol. Afinal, não somos todos iguais, diz ele. Então, outro parceiro de time lhe explica. O dia que você fizer a média de gols, de um gol por jogo, decidir vários jogos e nos dar vários títulos, você terá o quarto que quiser. O homem-massa é um invejoso, que não podendo atingir as alturas, tenta igualar todo mundo, só que por baixo, onde ele reside. Para Gasset, nobreza é sinônimo de vida esforçada, posta sempre a superar
a si mesma. Rodrigo, você está falando de nobres que conquistaram coisas por sua bravura e esforço, mas este nem sempre é o mundo real. Verdade, eu sei. Por isso, vamos pensar assim. E uma grama que só pode ser pisada por alguém que simplesmente por ter um título ou mérito algum tem pisado nela? Gasset acha um absurdo e cita a nobreza hereditária, em que alguém é considerado nobre simplesmente por nascer no lugar certo. E aí, deixe-me citar os Estados Unidos, que Gasset chega a criticar. Afinal, o país foi fundado com uma boa dose de rejeição à nobreza. Republicanismo é isto, somos iguais. E aqui, discordo de Gasset, pois a ideia de igualdade americana era a ideia de sermos julgados perante a lei igualmente e que a elite fosse formada por méritos. O famoso sonho americano diz que, com esforço e dedicação, qualquer um podia conquistar o seu espaço. Diferentemente de muitas monarquias em que não importava quão bom você era, se não tivesse sangue azul, você ficaria de fora. Ou seja, o espírito americano preserva a ideia aristocrática e por isso mesmo os Estados Unidos foram tão longe. Eu nunca disse que a sociedade deva ser aristocrática. É muito mais que isso. A sociedade é aristocrática e é sociedade na medida em que é aristocrática e deixa de sê-lo na medida em que se desaristocratize. Monarquia é o governo de um. Aristocracia é o governo de alguns. Democracia, o governo de todos. Para Gasset, só há sociedade quando há uma elite capaz dirigindo o povo. Quando todo mundo governa, ninguém governa. A anarquia costuma parir a ditadura. Gasset critica a ideia de direitos simplesmente porque você existe. Mas veja como os direitos para os americanos eram coisas bem diferentes do que os direitos para os progressistas. Na Constituição americana está o direito pela busca à felicidade. Se os americanos acreditavam que você possui o direito de buscar a felicidade, os progressistas acreditam que o Estado tem que conferir isso a você. Em seu livro, Gasset está falando do homem-massa no sentido mais amplo, no macro. Mas deixe-me aplicar isso no micro e mostrar como a rebelião das massas é uma desgraça para as massas. Veja isso nos relacionamentos entre pais e filhos, entre velhos e jovens. A criança é sempre um ignorante. Todo ser humano, em seu estado inicial, é um homem-massa. Mas os jovens, sem terem feito nada, acreditam mesmo que podem se liderar. Rejeitam o conselho sábio dos mais velhos. Sou apaixonado por futebol e vejo jogadores mais velhos dizendo o tempo todo. Antigamente, se um veterano dava um conselho, o mais novo abaixava a cabeça. Mas hoje, um moleque que não conquistou nada no futebol se acha no direito de falar de igual para igual com um jogador experiente e conquistador de tudo. Outro fenômeno que exemplifica perfeitamente a rebelião das massas são os desigrejados. Pessoas que leram, em sua maioria, meio livro e acham que não precisam participar de uma comunidade onde serão instruídas, disciplinadas e poderão se desenvolver. Ora, mas e os maus líderes? A resposta para a existência de líderes ruins não é a anarquia, é procurar bons líderes. E como tudo isso é ruim? Um anão que rejeita subir nos ombros de gigantes tende a não enxergar muito longe. A rebelião das massas é a desgraça de todos.